Olá, eu sou Miriam Bevilacqua, você está no Biblion, que é o nosso canal de literatura. E hoje não é dia de resenha, mas a gente está aqui para falar mais sobre a vida e a obra de outro escritor, né? Então, quem foi Agatha Christie? Quero lembrar para vocês que uma biografia, ela não deve apenas falar onde uma pessoa nasceu, morreu, com quem ela casou, mas ou então apenas quais obras literárias, né, nós estamos falando de escritores, aquele escritor lançou, mas principalmente entender como era a narrativa daquele escritor, qual era o contexto pessoal e social que aquele autor viveu e que obviamente, né, refletiu na sua obra. Quanto mais informações nós tivermos sobre um autor e sobre a vida dele, né, a gente consegue entender melhor a obra. Você pode me perguntar, mas o contexto sempre influencia? Claro. O escritor, ele é fruto de um tempo, de uma cultura, de determinadas circunstâncias específicas, né? Ele não escreve fechado no vácuo. Então, se ele é um escritor que está vivendo uma guerra mundial, isso vai influenciar na sua obra. Se ele está vivendo uma pandemia, isso vai influenciar na sua obra. Bem, a escritora inglesa Agatha Christie continua sendo a grande mestre da literatura policial. Ela ganhou até o apelido de Dama do Crime, alguns chamam de Rainha do Crime. Agora, o que você acha de uma escritora que já vendeu mais de 4 bilhões de exemplares dos seus mais de 90 livros? Nada mal, né? Na verdade, alguns números dizem que Agatha Christie só perde em vendas para Shakespeare e para a Bíblia. E já outros números dizem que ela já superou Shakespeare. Gente, não importa muito isso, né? Se ela é a segunda de venda ou se ela é a terceira, é um fenômeno, né? Você ter esse número absurdo de exemplares da sua obra sendo vendidas. Então vamos entender um pouco, né? A escritora, ela nasce em uma família rica, no finalzinho do século XIX, né? Mais precisamente ali em 1890, e ela vai viver até 1976. Ela morreu com 85 anos de idade, né? Não chegou a fazer 86. E o seu interesse pela escrita começa quando ela ainda era uma criança. Ela estava doente, com gripe, né, de cama, e acho que meio que sem ter o que fazer, e a mãe a incentiva então a ela escrever um conto. De lá para cá, ela não parou mais, né, sendo uma das escritoras de maior produtividade, mesmo porque ela viveu 85 anos, então isso também interfere. Entretanto, a ideia de escrever seu primeiro romance policial tem uma característica interessante. Ela foi provocada pela sua irmã, que a desafiou a escrever um livro, né, que ninguém descobrisse o assassino até o final. Então isso é uma coisa que já mexeu com ela. E depois, quando ela trabalhava como enfermeira em um hospital da Cruz Vermelha, né, durante a Primeira Guerra, ela tinha muito trabalho ali como enfermeira. Mas tem um momento que ela é transferida para tomar conta do dispensário, que é onde ficam os remédios. Aí ela arrumava ali os remédios e ela tinha muito tempo vago. E olha o ambiente onde ela estava. Ela estava rodeada de remédios e de venenos, né? Então ela já tinha o desafio da irmã, ela estava ali naquele ambiente, e aí nasce então o seu primeiro romance, chamado O Misterioso Caso de Styles, publicado em 1920, e uma curiosidade é que ele foi recusado por várias editoras. Então, se você é escritor, não desista, porque até a Agatha Christie foi recusada, né? E é nesse romance inicial que também nasce seu principal personagem, chamado Hercule Poirot, né? Por que tem esse nome? Porque ele é belga, né? Um detetive
belga, que vai aparecer em 33 das obras da Agatha Christie, né? E a própria autora descreveu o Poirot como um ser muito organizado, inteligente, persistente, né? Um pouco excêntrico, né? E por isso mesmo ele era capaz de solucionar os mistérios dos crimes que apareciam. O personagem Poirot ficou tão conhecido, mas tão conhecido, que quando ele morreu, né, ele morre no livro Caio Pano. O Caio Pano é um livro que a Agatha deixou escrito para ser publicado após sua morte, né, póstumamente, e nesse livro ela mata o Poirot. E aí, quando ele morre, então, foi feito até um obituário do personagem no jornal New York Times. Então, vocês imaginam a popularidade que era as obras de Agatha Christie. 10 anos depois do aparecimento do Poirot, surge também uma outra detetive, a Jane Marple, né? Que é uma simpática idosa, solteira, mas ela tem um grande conhecimento dos seres humanos, né? Ela observa os seres humanos e ela passa a ter muito conhecimento. E ela foi inspirada em quem? Na avó da escritora, né? Mesmo porque já era ali uma senhora. A vida de Agatha Christie, ela lembra muito de seus mistérios, né? Tem um caso que ficou famoso quando seu primeiro marido lhe contou que estava apaixonado por outra mulher e pediu o divórcio, né? Pouco tempo depois dessa conversa com esse primeiro marido, o carro da Agatha foi encontrado abandonado em uma ribanceira com uma mala dentro. Então a grande pergunta na época é o que teria acontecido com a famosa escritora, né, que naquela época já era uma escritora respeitada, né? E todo mundo se perguntava, né, o que tinha acontecido. Alguns dias depois de ser encontrado o carro, seus leitores descobrem, né, os leitores daquela época, que ela estava muito bem acomodada em um hotel ali meio afastado. Ela foi reconhecida no hotel, né? E aí, quando ela foi questionada, ela disse que ao bater o carro, ela tinha batido a cabeça e ficado com amnésia. Gente, pode até ser, mas como ela estava com amnésia, se ela havia se registrado no hotel com o nome da amante do marido. Então, há quem diga que ela queria, pelo menos por um curto espaço ali, incriminar o marido, né, do seu sumiço como uma forma de vingança, porque ela estava sendo trocada por outra mulher. E outros dizem que foi apenas uma jogada de marketing, né, para vender mais livros. Seja como for, nós nunca vamos descobrir o que realmente aconteceu, por que aquele carro ali foi abandonado, e esse é um dos mistérios da Agatha que nunca foi resolvido e que nem eu nem você nunca vamos conseguir resolver também. Anos depois, né, do divórcio, ela se casa novamente, dessa vez ela se casa com um arqueólogo, né, o Max Mallowan, e ela viaja com ele pelo Oriente, né? Ele ia em expedições, ela ia junto. E esses lugares são cenários muito diferentes e muito desses cenários ela vai aproveitar em seus livros, né? É uma enriquecida muito grande para a sua obra. Ela sofre a influência muita do personagem Sherlock Holmes, né? Na maneira de escrever e na maneira de ser do Sherlock, que ela usa tanto no Poirot como na Marple, né? Que é aquela inteligência, aquela habilidade em compreender o ser humano que eles têm muito acima da média e que é necessário para chegar à solução dos crimes. Então é visível a influência para ela construir a sua narrativa, né? Bem, uma coisa que é interessante é que ela coloca nas suas tramas muitos possíveis assassinos. E todos esses possíveis assassinos têm razões verossímeis para praticar o assassinato. E isso é que faz o sucesso, né? Porque ela esconde o assassino de nós,
leitores, né? E na grande maioria a gente descobre no final que o assassino é aquele de quem menos a gente desconfia. Por mais que a gente saiba que essa é a maneira dela construir, ela sempre consegue, na maioria das vezes, consegue nos enganar. Por quê? Porque ela vai colocando pequenas passagens, né, ali de texto para parecer que não é ele o assassino, né? Ela vai construindo dessa forma a sua narrativa. Romance policial tende a ser visto, né, como uma obra popular, que parece fácil de ser escrita, mas, gente, eu não penso assim, tá? Eu acho bastante difícil você construir uma trama que seja bem feita e encontrar motivos verossímeis para um personagem praticar um crime e ainda esconder isso tão bem dos leitores, como fez durante toda a vida a Agatha Christie, né? Conseguiu essa proeza não apenas em um livro, mas dezenas de vezes, né? Só de romance policial são mais de 80, fora os outros gêneros que ela também escreveu. O seu livro mais conhecido talvez seja O Assassinato do Oriente Express, né? Porque é o nome do trem, porque virou um filme de grande sucesso, mas o seu livro mais vendido foi O Caso dos 10 Negrinhos, né? E nós vamos falar do Caso dos 10 Negrinhos, vai ser o nosso próximo post, para que ficar bem pertinho dessa biografia, para que você possa assistir os 2 vídeos e entender melhor, quando você for ler, a narrativa, né, dessa autora policial que décadas depois da sua morte ainda não foi superada. Há outros bons escritores de tramas policiais, mas ninguém ainda chegou aos pés de Agatha Christie. E as tramas da Agatha Christie, apesar de escritas há muitos anos, elas continuam atuais, né? Você lê, ela ainda é atual. Então, além do intrincado labirinto, né? Ela faz um labirinto, ela criava para guiar os leitores, né? E ao guiar ela confundia os leitores, né? Uma das principais características também da sua obra, que eu já mencionei, é a riqueza dos cenários, das ambientações que estavam, a meu ver, ligados à vida movimentada, muito rica de experiências, de viagens que a autora teve. Ela já vinha de uma família rica, depois ela casa com um arqueólogo. Então, assim, tudo isso vai dando para ela uma abertura, uma amplitude que ela consegue colocar também nas suas obras. Bem, ela já foi traduzida para 100 idiomas diferentes e isso também é um recorde. Ela é a escritora mais traduzida em todo o mundo. Então você está vendo que ela acumula recordes, né? Pouca gente sabe que a Agatha Christie também foi uma dramaturga importante. A sua peça A Ratoeira é a peça em cartaz por mais tempo no mundo. Ela estreou em 1952, então são 70 anos aí em cartaz. Ela só saiu de cartaz um período curto ali da pandemia. Apesar desse sucesso todo de A Ratoeira, a Agatha Christie gostava mais de outra peça, que é Testemunha de Acusação, que também é famosa, foi transformada em filme, é bem interessante. Então, além dos policiais, ela também é respeitada como dramaturga, tanto que quando ela morre, no dia da sua morte, os teatros de West End, que é a região de teatros, de muitos teatros ali em Londres, eles diminuem as luzes, né, numa homenagem à autora, como se o teatro tivesse perdido um pouco da sua luz com a morte da Agatha Christie. Eu acho isso lindo, né, muito bonito, uma homenagem muito bonita. Eu recomendo que você leia a autobiografia da Agatha. Ela passou 15 anos escrevendo essa autobiografia, e também a biografia elaborada por um brasileiro que é especialista em Agatha, que é o Tito Prates. Ele teve acesso ao arquivo
pessoal da Agatha Christie, foi liberado pelo seu neto, que também é o seu único herdeiro. Então é bem interessante. Eu não sou uma especialista em Agatha Christie, né? Então o que eu estou fazendo aqui é apenas uma pincelada, mas se você quiser saber mais, eu acho interessante você ler tanto a autobiografia como essa biografia que eu citei. Se você gostou, deixa o seu ok, isso é importante para o canal. Não deixe de se inscrever e comente qual é o livro da Agatha Christie que você gostaria que eu resenhasse, ou então qual é o livro que você mais gosta, que você acha o melhor livro da Agatha Christie. Até o próximo post.